Então, pessoal, hoje a aula eu sou Marcelo Gottschalk, cardiologista intervencionista, faço parte do grupo Hemocárdio, desenvolvo minhas atividades aí no São Rafael junto com o pessoal da cardiologia. E hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito, que é a hipertensão pulmonar, especificamente a parte de TEP crônico, que é um assunto que eu venho me dedicando aí nos últimos anos. Tentei fazer uma aula que seja teórico, mas também bastante prática, para passar alguns conceitos para vocês. E vamos lá, espero que a gente consiga alcançar os objetivos de tempo e de conteúdo da aula. Essa passar. Por que não está passando? Oh, passou duas. Então, vou começar passando para vocês um caso clínico, que é um caso real, de uma paciente do Sistema Único de Saúde, uma paciente feminina, LRS, 58 anos. Ela veio para o consultório, né, do médico que avaliou inicialmente com a história de dispneia aos esforços há cerca de 2 anos e 4 meses, acompanhado de fadiga também. De antecedente, ela é hipertensa, ex-tabagista, nunca teve registro de qualquer tipo de evento trombótico embólico, seja periférico ou embolia pulmonar, e negou outras comorbidades. E nesse momento da consulta inicial, ela fazia uso especificamente de losartano. Então, o médico que atendeu ela inicialmente foi, inclusive, um cardiologista, e aí ele começou a fazer os exames de rotina para a investigação dessa dispneia. Fez um eletrocardiograma que não tinha nada que chamasse muita atenção, era um eletrocardiograma, não tinha sobrecarga de câmaras, eixos preservados, tem uma alteração de repolarização aqui na parede lateral alta e anteroseptal, mas só isso. Um raio-x de tórax também sem muitas alterações significantes, área cardíaca no limite da normalidade, campos pulmonares livres, sem nenhum sinal de patologia pulmonar, não temos nenhuma sombra muito alterada, seja da artéria pulmonar ou dos contornos cardíacos. Ela conseguiu, até um exame que não é tão fácil porque ela fez particular, mas ela conseguiu fazer uma espirometria que afastou qualquer tipo de distúrbio restritivo ou obstrutivo pulmonar e fez um ecocardiograma, né, transtorácico, que era um ecocardiograma bem resumido mesmo, eu botei aqui só os achados principais, mas era um ecocardiograma sem muito detalhamento, mas que dizia que ela tinha uma contratividade normal de câmaras esquerdas, com fração de ejeção de 70%, um átrio esquerdo de tamanho normal, um átrio direito descrito com discreto aumento, uma hipocinesia discreta difusa do ventrículo direito, uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 75 milímetros de mercúrio, estimada, né? E um refluxo tricuspídeo moderado. Com esses exames aí, ficou feita a suspeita de hipertensão pulmonar, né? O cardiologista que avaliou ela inicialmente conferiu esse quadro a um quadro de hipertensão pulmonar, mas é importante vocês notarem que, por enquanto, a gente tem a suspeita. A gente precisa confirmar esse diagnóstico. Com esse achado, ela foi encaminhada, então, para um colega pneumologista que, seguindo o fluxograma que hoje a gente tem bem estabelecido na investigação do paciente com hipertensão pulmonar, ele tentou, na verdade, inicialmente realizar uma cintilografia de perfusão, mas que no sistema único é bem difícil da gente fazer. O que ele conseguiu fazer com ela foi uma tomografia computadorizada de tórax já com angiotomografia. E o que é que essa angiotomografia demonstrava? Né? Que ela tinha na janela de parênquima, ela tinha umas alterações parenquimatosas que a gente descreve normalmente como um padrão de mosaico, que é esse intermeio de áreas mais escuras com áreas mais brancas, que é um padrão que é inespecífico, mas que quando o paciente tem suspeita de doença embólica pode sugerir áreas isquêmicas em áreas de perfusão mais preservada. Na parte da angio-TC mesmo, que é que eu só botei um corte mais significativo, a gente via que ela tinha uma pobreza vascular, principalmente nas bases dos pulmões, com alguns locais de obstrução total, alguns locais de obstrução parcial da luz do vaso, provavelmente por trombos, uma silhueta cardíaca ainda preservada e uma artéria pulmonar já com diâmetro aumentado, de cerca de 32 milímetros, o normal que a gente vê na angiotomografia em torno de 29. Com esse achado e com o ecocardiograma que ela fez inicialmente, ficou então a suspeita dela ter uma hipertensão pulmonar, provavelmente do grupo 4, que é o grupo das doenças vasculares macrovasculares pulmonares,
E nesse momento, então, a paciente foi iniciada a anticoagulação e programado para fazer o estudo hemodinâmico com 3 meses de tratamento. Isso é importante a gente ressaltar, mais na frente eu vou falar por quê. Falando rapidamente da fisiopatologia da hipertensão pulmonar, a gente tem que lembrar que a circulação sistêmica e a pulmonar, elas têm em comum aqui no meio do caminho o coração, né? Que tanto envia o sangue para os pulmões como recebe o sangue oxigenado dos pulmões. E a hipertensão pulmonar ela pode se desenvolver por três passos principais, né? A circulação pulmonar é uma circulação que ela é uma circulação de baixa pressão, baixa resistência, altíssima complacência, ela se adapta muito bem a aumentos de volume por um certo tempo. E a gente vai começar a desenvolver hipertensão pulmonar por três etapas principais, ou seja, por uma sobrecarga na sua pré-carga, ou seja, aumento do fluxo pulmonar, aumentos na sua pós-carga, ou seja, doenças que podem estar comprometendo a parte venosa pulmonar ou as câmaras cardíacas esquerdas, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e suas válvulas. Ou a gente pode ter também problemas intrínsecos na circulação pulmonar, alguma patologia que pode se desenvolver primariamente na circulação pulmonar ou no parênquima pulmonar, com a desestrutura dessa circulação, levando à hipertensão pulmonar. Quando isso ocorre, a gente vai ter um desequilíbrio entre os fatores que são os determinantes da homeostase da vasculatura pulmonar entre os vasoconstrictores e os vasodilatadores, então a gente vai ter diminuição dos vasodilatadores ou da sua produção, da sua ação e aumento dos vasoconstrictores. E no caminho final desse processo todo, pessoal, a gente vai ter uma série de alterações anatomopatológicas que são bem conhecidas e que, no seu conjunto, elas são chamadas de complexo plexiforme, que são compostas por alterações, seja da hipertrofia da camada média do vaso, seja por proliferação celular, eventos trombóticos locais, neovascularização, e isso tudo em conjunto a gente denomina de doença microvascular. O produto final dessa cascata, né, de hipertensão pulmonar e se desenvolvendo a doença microvascular é uma sobrecarga gradual e progressiva das câmaras cardíacas direitas, que a gente sabe que no estado normal elas trabalham com um regime de pressão bem reduzido, elas são câmaras que não suportam tão bem a pressão, elas tentam se adaptar, né, e vão levando ao processo de hipertrofia, consequente dilatação, e chega ao momento em que esse ventrículo e esse átrio eles ficam insuficientes e vão causar insuficiência cardíaca direita e falência do ventrículo direito, que no grupo da hipertensão pulmonar é o principal determinante de morte, né? Acha-se que o primeiro caso de hipertensão pulmonar que foi documentado foi em 1891 por esse médico alemão. E como é que foi descrita, né? A primeiro caso de provável hipertensão pulmonar que foi descoberto. Ele fez uma autópsia de uma mulher jovem que não tinha diagnóstico nem de problemas cardíacos, nem de doenças pulmonares conhecidas à época, mas que na autópsia ela tinha uma artéria pulmonar com um diâmetro muito aumentado e com suas paredes espessadas. A partir daí passou-se a suspeitar que talvez uma entidade patológica pudesse estar cometendo primariamente os vasos pulmonares. Vários estudos de autópsia, necrópsia, se seguiram a isso, estudos anatomopatológicos que inclusive servem de base até hoje para tudo que a gente conhece da fisiopatologia, realmente do entendimento da doença, mas era uma entidade que não se sabia muito bem o que causava, muito menos como se tratava. O foco para essa doença foi chamado mais ou menos no final da década de 60, quando surgiu aconteceu na Europa, né, uma epidemia de casos de hipertensão pulmonar, principalmente em mulheres jovens, e que o que foi visto de comum nos casos era o uso de inibidores de apetite derivados da fenfluramina. Né? Por conta desse fato, houve a necessidade de um grupo de especialistas, pneumologistas, cardiologistas, todo mundo que tivesse um pouquinho de entendimento pessoal da farmácia,
eles criaram, né, o primeiro simpósio dedicado a esse tema de hipertensão pulmonar, que aconteceu em Genebra, no encontro da Organização Mundial de Saúde, em 1973, para tentar se entender e descrever esse fato. É dessa época que a gente tem as denominações de hipertensão primária e secundária, que hoje elas já estão totalmente fora de uso, eu não vou nem tentar descrevê-las. Mas para vocês verem como o assunto era uma coisa que era nebulosa, para a gente ter o segundo encontro sobre hipertensão pulmonar demorou mais de 25 anos. Né? Foi na França, e nesse segundo encontro já tinha se acumulado bastante coisa de conhecimento sobre o assunto, e aí já conseguiu se determinar a divisão em grupos, em 5 grupos, que é a divisão que é utilizada atualmente. E de lá para cá aconteceram mais 5 grandes encontros e uma atualização sobre os conceitos de hipertensão pulmonar que ocorreu em 2018 início. Esses grupos, eles vão ser divididos baseados em quê? Em 4 características principais: achados anatomopatológicos, fisiopatologia, achados da hemodinâmica e resposta que a gente espera desses grupos ao tratamento que vai ser instituído. Então, aqui eu trago para vocês essa divisão dos 5 grupos, que acho que a maioria de vocês já tem um pouquinho de conhecimentos. A gente tem o grupo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O grupo 1 é onde está contida aquela clássica definição de hipertensão arterial pulmonar, né? Que seria a hipertensão idiopática. Esse é o nome mais atual e mais moderno para a gente chamar hipertensão exclusivamente pulmonar. Mas existe uma série de comorbidades que fazem parte do grupo 1, desde doenças congênitas, doenças infecciosas, HIV, esquistossomose, problemas vasculares outros que podem comprometer as veias pulmonares, doença hipertensiva persistente do recém-nascido e a doença hereditária. No grupo 2, né, vão estar contidos as patologias que acometem as câmaras esquerdas do coração, seja átrio, seja o ventrículo ou as válvulas esquerdas do coração, e com consequente pós-carga e aumento retrógrado da pressão da artéria pulmonar. No grupo 3, as doenças hipóxicas, as doenças pulmonares intersticiais, estruturais, DPOC, ou tudo que possa causar hipoxemia crônica. No grupo 4, as doenças macrovasculares, principalmente representado pelo tromboembolismo pulmonar crônico. E no grupo 5, pessoal, tem aquelas doenças que ou elas podem dividir diferentes mecanismos e que você não consegue encaixar muito bem ela em um grupo específico, ou elas podem ter fisiopatologia até mesmo desconhecida. Essa classificação eu acho ela bem interessante porque ela não é uma coisa estanque, ela não é uma coisa engessada. Já tiveram patologias que transitaram entre alguns grupos, por exemplo, anemia falciforme já foi do grupo 4, depois passou a ser do grupo 1 e atualmente ela está considerada no grupo 5. Por quê? Porque ela tem múltiplos mecanismos fisiopatológicos que podem explicar a hipertensão pulmonar causada por essa patologia. E o que é importante a gente conhecer também é a incidência de cada um desses grupos, né? Porque isso daí tem que nortear a forma como a gente vai investigar a hipertensão pulmonar. Lembrando que a hipertensão pulmonar por si só, eu não falo hipertensão pulmonar associada à doença cardíaca esquerda, da insuficiência cardíaca, dos problemas valvulares, essa não. Mas a hipertensão pulmonar, principalmente do grupo 1, do grupo 4 e do grupo 5, ela é uma entidade rara, né? Ela está no rol de doenças raras. A gente tem ali uma incidência de, no máximo, 60 pessoas por cada milhão de habitantes. E a gente, conhecendo essa distribuição das causas, a gente vai saber fazer um fluxograma melhor para a gente investigar o nosso paciente, para a gente não se perder nessa investigação. E sempre, sempre, sempre pensar no grupo 2. O grupo 2 é o grupo que, se não diagnosticado, ele tem que ser afastado no fluxograma de investigação de hipertensão pulmonar. Por que eu coloquei lá naquele slide lá da frente que a gente tinha feito a suspeita e não diagnóstico, né? Porque até então a gente não tem ainda uma medida invasiva direta da pressão de pulmonar dessa paciente. E existe esse conceito, né? Será que o ecocardiograma seria o suficiente para a gente diagnosticar e talvez até conduzir o nosso paciente? Muitas vezes quem trata hipertensão pulmonar em consultório vê que às vezes do ecocardiograma, às vezes os pacientes vão para tratamento específico sem nenhuma avaliação complementar, baseado só na medida do ecocardiograma.
O ecocardiograma é, sem dúvidas nenhuma, o exame fundamental na triagem desses pacientes. E acredito até que com a evolução do método, como a gente tem visto aí, com as ferramentas novas para avaliação de ventrículo direito e tal, ele cada vez mais vai ser um exame que vai ser realmente definidor de diagnóstico e de conduta. Mas até o momento, ele não pode ser o gold standard, certo? A partir dele, a gente tem que começar e continuar a nossa investigação. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui essa publicação até brasileira lá do INCO, do grupo de hipertensão pulmonar de lá, que pegou 384 pacientes que tinham feito aquela triagem toda inicial, eco, tomografia de tórax, angiotomografia, espirometria. Nenhum dos exames tinha alteração significativa, só o ecocardiograma com aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. E aí, esses pacientes foram, então, submetidos a cateterismo cardíaco. Veja que interessante que aconteceu. Desses casos, né, que todos tinham diagnóstico de hipertensão pelo eco, 21% sequer tinham hipertensão pulmonar. Quando foi feita a medida direta, não existia nem hipertensão pulmonar. E daqueles que tinham hipertensão pulmonar e que provavelmente iam entrar ali no grupo 1 ou talvez no grupo 5 das miscelâneas, 18%, na verdade, após a medida do CAR, foi confirmado como tendo hipertensão pulmonar secundário à doença cardíaca esquerda ou pós-capilar. Então a gente vê que o eco ele não pode ser a ferramenta definitiva. Ele com certeza, pela sua facilidade, pelo seu acesso, pelas informações outras que ele consegue oferecer, ele tem que ser o exame inicial, mas ele não pode ser o exame definitivo nem no diagnóstico nem na tomada de conduta. O que é que o cateterismo cardíaco direito pode oferecer de informação para o médico que pede esse exame para a gente? Primeiro, ele vai confirmar a hipertensão pulmonar. Segundo, ele vai dizer qual que é o mecanismo dessa hipertensão pulmonar, se ela é pré-capilar, pós-capilar, ou se ela tem, inclusive, uma combinação dos dois componentes. Vai guiar o tratamento, né? Porque baseado nessa classificação de grupos, a gente vai determinar ou não determinados tipos de tratamento, porque se a gente indicar um tratamento inadequado para um paciente de um grupo que não seja o ideal, ele pode ter até uma evolução pior do que se você não fizesse nada, e vai dar informações também sobre o prognóstico desses pacientes. É um exame que hoje em dia, quando feito por uma equipe treinada, dedicada em centros experientes, ele é muito seguro, tem uma morbidade de 1,1% e uma mortalidade baixíssima, tá certo? Por que eu disse que ele é uma das ferramentas na hipertensão pulmonar para informar sobre prognóstico, né? Aqui a gente tem a tabela clássica do professor Nazareno Gallier, que é do grupo italiano da Bolonha, em que a gente tem a divisão do grupo de hipertensão pulmonar de acordo com características clínicas, funcionais, de exames complementares como espirometria, teste cardiopulmonar, humorais do eco e do CAT. A gente divide ele em 3 grupos e isso vai estimar a mortalidade desses pacientes em um ano, de 5% a 10%. E aí você vê como o CAT ele pode agregar informação quando a gente está estratificando esses pacientes. Através, na análise multivariada que eles fizeram, eles observaram que o que mais predizia era pressão do átrio direito, índice cardíaco e a saturação venosa da artéria pulmonar. Vamos agora falar o que é possível fazer num cateterismo cardíaco direito quando a gente está investigando um paciente com hipertensão pulmonar. Pausa aqui. É importante, eu vou falar de tudo que a gente consegue fazer, nem tudo a gente tem disponível aqui, mas o que a gente consegue fazer, mas nem todo cateterismo cardíaco precisa seguir todas essas etapas. E o que é que vai determinar isso? O pré-exame do paciente. Quanto mais racional e completo for a avaliação pré do paciente, mais útil e direcionado vai ser o meu cateterismo cardíaco direito. Senão o exame se torna mais prolongado, às vezes eu vou submeter um paciente sem necessidade de injeção de contraste, posso ficar fazendo, vai ter um custo muito maior, às vezes por utilização de medicações específicas durante o exame, simplesmente porque eu não sei a avaliação pré-adequada do meu paciente, eu vou acabar tendo que fazer todas as etapas para ver se eu consigo ajudar ao máximo ao especialista que pediu esse exame. Então, quais são as etapas fundamentais do cateterismo, né? A gente tem as medidas hemodinâmicas com a oximetria. Em alguns grupos específicos, a gente vai poder fazer uso da prova de vasorreatividade pulmonar.
A gente pode fazer também uma prova desafiadora de volume, quando a gente deseja diagnosticar hipertensão pós-capilar, que está ali meio que escondida em pacientes que têm fração de ejeção preservada. O cateterismo cardíaco de esforço é uma realidade que vem aumentando cada vez mais nos centros especializados, apesar de ainda não ter o seu papel nem o seu espaço, inclusive nas diretrizes, mas é um exame que acredito que no futuro vai agregar muito na avaliação desses pacientes e, quando indicado, fazer coronariografia e angiografia pulmonar também. Falando só um pouquinho da técnica, para a gente fazer o exame para hipertensão pulmonar, a gente tem que fazer o exame com cuidado, com paciência. É um exame que o paciente é feito de preferência sem qualquer tipo de sedação. Se for feita alguma sedação, que seja aquela que possa interferir minimamente com sua hemodinâmica. A gente tem que ter cuidado desde o zero do nosso domus de pressão invasiva, dele estar bem localizado, porque se meu paciente é pequeno e magrinho, a localização é uma, se meu paciente é obeso e é alto, a minha posição é outra. A gente tem que agregar segurança à realização do exame, então o ultrassom vascular é fundamental para a gente poder fazer as punções com maior segurança. E o hemodinamicista ou pneumologista em alguns locais, porque em alguns centros quem faz o exame é o colega pneumologista, ele tem que estar muito familiarizado com as morfologias das curvas, com os tipos de artefatos que essas curvas podem sofrer, com o momento em que você deve medir, né, as pressões sempre durante a expiração. Então são muitas variáveis que você tem de controlar. As coletas de gasometria, a confiabilidade dessas gasometrias, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, aqui, ó, falando das medidas hemodinâmicas, a gente vai posicionar o catéter, né? Se a gente for com um catéter, por exemplo, de Swan-Ganz, que a gente consegue fazer o exame praticamente todo com ele, a gente vai medir a pressão em todas as cavidades direitas, no átrio, no ventrículo, na artéria pulmonar. Com a pressão encunhada, a gente vai aferir ou ter uma noção da pressão do átrio esquerdo, ou quando você não tem esse catéter de Swan-Ganz disponível, você pode medir a pressão do átrio esquerdo através da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, fazendo a cateterização arterial. E, além disso, você pode também realizar corrida oximétrica, como a gente fala, né? Que é uma coleta seriada de gasometrias em diversos níveis. Isso, no passado, teve muita importância no diagnóstico e no entendimento das doenças congênitas, com a evolução do ecocardiograma e dos exames não invasivos. Essa corrida oximétrica ela não tem tanta valor diagnóstico, mas muito mais para a utilização nos cálculos de débitos, de resistências, de índices. Mas algumas vezes, quando o paciente não tem um exame pré-adequado ou não foi sequer bem avaliado previamente, não é incomum a gente se surpreender de um paciente que vem com diagnóstico X e se você faz uma corrida gasométrica, você acaba vendo um salto oximétrico e desconfiando desse paciente ter algum tipo de shunt esquerdo-direito e por aí vai. Não vou passar aqui todas as fórmulas, os índices, as resistências que a gente pode calcular, isso aí deixa com a hemodinamicista, mas eu tenho que passar duas medidas para vocês, que essas daí eu vou citar um pouquinho durante a aula, que são dois gradientes, na verdade, né? O gradiente transpulmonar e o gradiente diastólico pulmonar. A fórmula deles não é complicada, um vai pegar a pressão média e subtrair ou a pressão de encunhamento ou a PD2 do VE, o normal é que seja abaixo de 12, normalmente em torno de 9, e a pressão, o gradiente diastólico é a pressão diastólica da pulmonar, também, menos a pressão de encunhamento ou a pressão diastólica final. Esses dois gradientes, pessoal, eles tentam, porque a acurácia deles não é tão alta, mas eles tentam dar uma ideia dos pacientes que já podem ter desenvolvido doença microvascular, tá certo? E após a atualização de 2018 início, então a gente vai ter essa classificação hemodinâmica aqui, simplificada, mas bem completa. A gente pulou o nosso ponto de corte de 25 para 20 milímetros de mercúrio. Então, a partir de agora, a gente vai classificar como hipertensão pulmonar através do cateterismo aquele que tiver pressão maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio. E aí a gente vai se separar nos dois grandes grupos, pré-capilar e pós-capilar. O corte de pré-capilar e pós-capilar continua o mesmo, 15 milímetros de mercúrio. Então, se ele tem uma pressão capilar menor do que 15 milímetros de mercúrio, teoricamente a hipertensão é de causa pré-capilar. E no grupo pós-capilar, cada vez mais vem se tentando destrinchar esse grupo melhor, né? Porque os achados hemodinâmicos às vezes não eram tão inteligíveis.
O que a gente sabe hoje é que a gente tem duas formas, pelo menos. A gente tem uma forma isolada, que tenha a pressão aumentada à esquerda, mas com resistência e gradiente diastólico pulmonar normais. E você pode ter a forma combinada. Tem a pressão pós aumentada e também gradiente ou resistência aumentada. Então, a gente tem esses dois grupos e a condução é um pouco diferente deles dois. E o que se sabe é que, por exemplo, a forma combinada, que combina pré e pós-capilar, parece que em estudos observacionais ela tem uma evolução pior do que as formas isoladas pré e pós-capilar. Para a medida do débito cardíaco, a gente pode fazer de duas formas principais. Uma das mais difundidas é a medida de termodiluição, em que a gente utiliza o cateter de Swan-Ganz, em que a gente faz medidas seriadas, com a injeção de solução salina ou gelado à temperatura ambiente. A gente vai descrever essa curva aqui no monitor e o débito cardíaco vai ser a área sob a curva. A gente tem que saber que, apesar de muito prático e permitir uma punção venosa só, muitas vezes para realizar essas medidas, o Swan-Ganz ele tem suas limitações. Por exemplo, quando a gente tem shunts esquerda-direita, o Swan-Ganz não é o método ideal porque com o shunt o fluxo que é injetado ele pode se distribuir através do shunt, então você vai ter uma subestimação do débito. Nos casos de débito cardíaco muito baixo, a mesma coisa, porque essa curva ela fica muito achatada e longa e você pode superestimar o débito. E nos casos de insuficiência tricúspide e arritmia também. E eu acrescento mais uma limitação para a realização, duas na verdade, né? Limitação da utilização do Swan-Ganz, que é a disponibilidade do método. Por exemplo, nos pacientes do SUS ainda eu não tenho conseguido fazer a medida de termodiluição e a limitação anatômica. Pacientes com hipertensão pulmonar já muito avançada e severa, com dilatação de câmaras direitas, dilatação importante de artérias pulmonares, o posicionamento correto do Swan-Ganz às vezes é muito desafiador e muitas vezes você não consegue encunhar. Então, nesses casos, você deve se lançar mão. Na verdade, o ideal quando você tem o Swan-Ganz é que você sempre faça os dois métodos, o FIC e o Swan-Ganz, mas tem vezes que você vai ter que usar exclusivamente o FIC porque o Swan-Ganz não vai ser o método ideal para você utilizar. Como eu já falei, ele é um método de escolha nos casos de shunt. Ele é baseado numa fórmula que vai dividir o consumo estimado de oxigênio pela diferença arteriovenosa. A gente tem dois tipos de FIC, o FIC ideal, que seria o FIC direto, e o FIC indireto. Infelizmente, e eu digo para você, pelo que eu ouço falar, na maioria dos centros especializados, o FIC utilizado é o indireto, porque para a gente fazer o FIC direto, a gente precisaria de um aparelhinho, de um inspirômetro que a gente pudesse medir diretamente a quantidade de oxigênio que o paciente consome por minuto. Isso muitas vezes não está disponível, então a gente acaba lançando mão de fórmulas. Nós temos dezenas de fórmulas. Cada uma pode dar um resultado um pouco diferente, então a ideia é que você faça algumas fórmulas e talvez a média entre elas, mas com certeza isso diminui um pouquinho a acurácia do método de FIC. Falando agora das provas que a gente pode fazer, a gente já fez as medidas basais dos pacientes, né, hemodinâmica, oximetria, e quais são as provas, os testes provocativos que a gente consegue fazer durante o CAT direito. Um é a prova de vasorreatividade, que não está indicado de rotina em todos os casos de hipertensão pulmonar. A gente tem indicações específicas e isso aqui eu vou tentar passar para vocês. Por exemplo, no grupo 1, quem é que a gente deveria ou precisaria fazer teste de vasorreatividade? Só naqueles pacientes com toda a investigação negativa para doenças sistêmicas, outras, ou seja, o paciente idiopático. Pacientes com confirmação da forma hereditária de hipertensão pulmonar ou com histórico de drogas e toxinas. Esses são os únicos grupos que, nas observações, parecem ter um pequeno percentual, que gira em torno de 10%, que pode ter um teste de vasorreatividade positivo, certo? Na técnica, o que é que a gente utiliza? A gente faz o teste com uma máscara, né, inalatória, em que a gente coloca o paciente para inalar o óxido nítrico, que numa vazão que pode ser de 10 a 80 mil ppm, um teste de curta duração, 5 a 10 minutos. O óxido nítrico é extremamente seguro para a gente fazer durante esse pequena duração de tempo, mesmo numa quantidade um pouco maior. E qual é o critério de resposta do teste? Para a gente dizer que o paciente respondeu, a gente tem que ter uma queda na pressão média da pulmonar de 10 milímetros de mercúrio e esse valor tem que estar abaixo de 40, com o débito cardíaco mantido ou até melhorado.
E a única finalidade desse exame é identificar esse subgrupo de pacientes que talvez tenham como principal mecanismo fisiopatológico da hipertensão pulmonar a vasoconstricção e que podem se beneficiar do uso de beta-bloqueador em altas doses, certo? Marcelo, na prática, o que é que você vê? Quase nunca, eu acho que eu conto numa mão, às vezes que eu vi pacientes responderem a esse teste. Mas digo para você, praticamente 80% dos pacientes que vêm para a investigação, no pedido, tem solicito vasorreatividade de forma errônea. Então, a gente tem que entender um pouquinho para a gente saber quando que a gente deve indicar para ver o que é que a gente quer fazer com o nosso paciente. Outro cenário que a gente pode fazer vasorreatividade é no paciente candidato a transplante cardíaco, né? Por quê? Você vai ver que aqui a metodologia é quase a mesma, mas a finalidade e a resposta são totalmente diferentes que eu vou avaliar. Primeiro, são pacientes que são candidatos a transplante cardíaco porque o CAT direito, o cateterismo cardíaco, ele é parte crucial, faz parte do protocolo de todo paciente que vai ser submetido a transplante cardíaco. Aí, naqueles que você identifica uma pressão sistólica, veja como mudam os parâmetros. Uma pressão sistólica acima de 50, uma resistência acima de 3 unidades úteis ou um gradiente transpulmonar acima de 15, nesse sim, você é obrigado a fazer a prova de vasorreatividade. Por quê? Esse grupo de pacientes identifica um subgrupo que, se for submetido ao transplante isolado de cardíaco, eles têm uma taxa muito elevada de mortalidade por falência aguda do ventrículo direito no pós-operatório imediato. Isso por quê? Porque eles tinham doença vascular pulmonar provavelmente já estabelecida, você coloca um coração novo com um VD normal sob esse regime de hiperresistência, ele acaba falindo, certo? Os critérios de resposta são totalmente diferentes daquele que a gente viu lá atrás para hipertensão pulmonar do grupo 1, que vai ser a queda da resistência abaixo de 3 unidades e do gradiente abaixo de 15, sem causar hipotensão significativa. O paciente tem que manter níveis de pressão sistólica pelo menos de 85 milímetros de mercúrio. E o protocolo, existem alguns protocolos, mas as medicações mais utilizadas são o nitroprusiato e o óxido nítrico. Na prática, como é que a gente faz? Eu acho o nitroprusiato muito mais eficiente para avaliar esses pacientes de transplante, e ele é uma medicação que é bem estudada nesse cenário, mas ele tem limitação hemodinâmica. Se o paciente já tem de base uma hipotensão, já está ali com a pressão sistólica inicial em torno de 90, 87, não pode ser o nitroprusiato a medicação de escolha para fazer o exame. Aí a gente opta por utilizar óxido nítrico, que aí ele não tem limite de pressão para ser utilizado, e vai fazer a avaliação da mesma forma, tá bom? E o outro cenário que a gente pode fazer vasorreatividade são os pacientes congênitos, para tentar também identificar aquele subgrupo de pacientes que já tenha talvez desenvolvido a doença veno-oclusiva pulmonar e que vai tornar esses pacientes inoperáveis. Normalmente a gente usa o óxido nítrico nesses pacientes e o critério de resposta também é totalmente diferente. A gente vai fazer uma relação, a mais utilizada é essa, a relação entre a resistência vascular pulmonar e a sistêmica tem que ter uma queda de 20% e está abaixo de 0,3, essa relação, certo? Então, a gente tem esses 3 cenários em que a gente pode fazer vasorreatividade. Vejam que são cenários bem restritos e não fazer vasorreatividade para todo mundo, como a maioria das pessoas acham. A gente tem que entender para que a gente está pedindo o exame e para a gente poder planejar direitinho o nosso procedimento. A prova de volume, que eu tinha citado para vocês no início, ela tem como finalidade, digamos assim, desmascarar uma hipertensão pulmonar pós-capilar em um paciente que tem uma fração de ejeção preservada. Porque se você não fizer isso, você pode acabar erroneamente deixando esse paciente no grupo 1 e ele vai ser tratado como grupo 1 e o desfecho dele provavelmente vai ser bem desfavorável. Não existe um protocolo único, os trabalhos variam aí com essa prova volêmica de 5 a 10 ml por quilo num período de tempo de 10 minutos, tem que ser uma estimulação rápida. Ela é feita com bolos de 250 até que você alcance o valor que você espera ou se o paciente comece a sentir sintomas de dispneia. E o ponto de corte que foi observado é 18 milímetros na pressão de oclusão da artéria pulmonar ou na pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Todos nós, pacientes normais e os que têm patologia pulmonar, se forem hiperidratados, vão ter elevação das suas pressões, tanto a pulmonar como a pressão de oclusão pulmonar.
Porém, o que se observou é que dificilmente pacientes sem comorbidades alcançam valores acima de 18 ou descrevem essa onda V gigante aqui, ó. Ó como mudou a pressão de oclusão arterial pulmonar pós-hidratação. Eles dificilmente descrevem essa onda V gigante após a estimulação hídrica. O cateterismo cardíaco disfuso é um campo que, para mim, é bem novo. Eu nunca tive a oportunidade de participar de um laboratório que tivesse essa tecnologia disponível, mas venho lendo a respeito disso, e é uma coisa que está em crescente. Como eu falei, ele ainda não conseguiu seu espaço nem no guideline, para a gente dizer assim, quais são os parâmetros que a gente utiliza para avaliar nosso paciente. Mas qual é o racional, né, do teste de esforço durante o cateterismo cardíaco? Aquele paciente que tem fatores de risco bem conhecidos, seja uma doença sistêmica, seja um paciente DPOC grave, mas que está muito bem compensado pelas provas respiratórias, seja um paciente que já fez tratamento para embolia pulmonar e que aparentemente está muito bem da parte hemodinâmica, mas o paciente mantém uma queixa de dispneia importante e uma pressão de artéria pulmonar também ali no limite da normalidade um pouco alterada. Esse seria o paciente que você poderia desafiar com exercício, né? Para ver como ele se comporta durante o exercício, porque na verdade, a gente não vive parado, a gente se movimenta, então é esse o exercício que vai simular o que acontece com a gente na vida real. Ele também é útil para desmascarar o paciente com hipertensão capilar pós-capilar com fração de ejeção normal. E ele pode ser utilizado na avaliação de evolução dos pacientes pós-tratamento, para avaliar como é que está a reserva vascular pulmonar, trabalho de VD. Eu já vi discussões em congresso, por exemplo, que foi baseado num exame de esforço que se optou por modificar, ser mais agressivo na terapia medicamentosa ou indicar um novo procedimento para um paciente que tinha medidas basais bem aceitáveis, mas com o esforço ele teve uma piora de débito, aumento de resistência, aumento de pressão pulmonar, e isso serviu para guiar tratamento. Não temos uma evidência científica muito robusta a respeito disso, mas é uma forma bem lógica, né? A plausibilidade biológica é bem grande para isso daí. Aí aqui eu trouxe um vídeo que um colega do Sul me cedeu, de que lá eles têm, né, esse laboratório em que eles conseguem colocar o círculo ergômetro dentro da sala de hemodinâmica. Aí o paciente está com um catéter de Swan-Ganz, é feita uma medida basal e depois o teste ele é dividido em 3 a 5 estágios. Você vai aumentando com o tempo a carga do paciente e vai fazendo todas as medidas de pressão, resistência, débito e vendo como é que o paciente se comporta diante do esforço. Certo? A coronariografia, né? Não difere muito da nossa indicação habitual de coronariografia, paciente que tem fator de risco para DAC, que tem angina. A gente sabe que uma das manifestações da hipertensão pulmonar é a angina, que a explicação tem várias, na ausência de doença coronariana, como até uma isquemia relativa do ventrículo direito pelo sistema de pressão muito elevado que ele está imposto. Mas a gente tendo, como mais uma vez eu falo, uma avaliação pré-adequada, a gente pode e deve suspeitar de outras coisas. Para isso eu vou trazer aqui esse exemplo de um caso de uma paciente jovem, mulher, ela tinha 30 e poucos anos, sem fator de risco nenhum para a doença coronária e tinha um diagnóstico bem definido de esquistossomose hepatosplênica e de hipertensão pulmonar pelo eco. Então, ela foi encaminhada para o CAT direito para a gente confirmar se ela tinha hipertensão pulmonar, provavelmente ali do grupo 1. E ela tinha feito tão bem a investigação dela que ela tinha essa angiotomografia, que aqui não está contrastada, mas em que a gente observava uma artéria pulmonar aneurismática. E que, por contiguidade, né, ela tem relação aqui com o tronco da coronária esquerda, ela estava aparentemente comprimindo o tronco da coronária esquerda. E foi justamente isso que a gente viu na coronariografia. A gente vê aqui um pinçamento no ósseo da coronária esquerda, que era secundário a essa obstrução, a essa compressão extrínseca do tronco da artéria pulmonar, e que nós fizemos o tratamento através de angioplastia. Esse é um quadro bem conhecido, assim, não é raro como a hipertensão pulmonar, mas nos pacientes que têm hipertensão, artéria pulmonar dilatada, normalmente acima de 34 milímetros, se tiver angina, olhe com cuidado a tomografia, porque você pode ter um quadro de compressão extrínseca do tronco da coronária esquerda.
Vamos agora falar especificamente da nossa paciente, né, que a suspeita é de hipertensão pulmonar e de grupo 4, tromboembolismo pulmonar. Ela, a partir do eco, né, aqui a gente tem um fluxograma de investigação desses pacientes, a partir do momento que a gente tem algum exame, seja cintilografia pulmonar ou mais adiante a tomografia, que sugiram que ela possa ter doença tromboembólica, essa paciente tem que ser referenciada para um centro especializado em que tenham pessoas com hábito de lidar com esses casos para a realização do cateterismo cardíaco e provavelmente também da angiografia pulmonar. O que é que muda no exame do paciente que eu sei que está investigando TEP crônico, hipertensão pulmonar secundária TEP crônico? Eu vou fazer as mesmas coisas de sempre, das medidas hemodinâmicas e oximetria, e vou acrescentar agora a angiografia pulmonar, né? Que aqui a gente, falando rapidamente, a gente faz a angiografia por subtração digital para a gente ter uma maior qualidade e detalhe das imagens, a gente não faz angiografia convencional. E o que é que o CAT, nesse tipo de paciente, nesse subgrupo específico de paciente, vai poder me informar? Vai confirmar se esse paciente tem hipertensão pulmonar, porque eu não sei se todos sabem, mas a gente pode ter uma entidade chamada doença tromboembólica crônica, em que o paciente tem todas as obstruções do TEP crônico, mas ele não tem as repercussões hemodinâmicas do TEP crônico, ele tem valores de pressão e resistência praticamente normais, então não é doença hipertensiva tromboembólica crônica. Então, primeiro eu vou confirmar se ele é hipertenso. Segundo, eu vou ter informação importante se o que eu estou vendo de obstrução pela minha angiografia ela é proporcional ao grau de resistência à alteração hemodinâmica que o meu cateterismo está dizendo. E isso vai me informar se o paciente já tem mais um componente microvascular ou macrovascular. Vai informar sobre o prognóstico do meu paciente e pode ser utilizado, inclusive, para avaliação terapêutica. A coronariografia, nesse subgrupo de pacientes, ela vai ter que ter uma liberdade maior para ser utilizada. Porque já que a gente está prevendo que o paciente vai ser submetido a um tratamento cirúrgico para o tratamento do TEP crônico, se o paciente normalmente não tem um padrão, mas normalmente lá a gente faz a partir de 45 anos, ou com fatores de risco conhecidos para DAC, ou com angina típica, mesmo que seja o paciente mais jovem, a gente sempre faz coronariografia já pensando como um pré-operatório desse paciente. Falando da angiografia, ela é o padrão ouro, né, para o diagnóstico da doença tromboembólica pulmonar, seja aguda, seja crônica. E agora eu vou descrever para vocês um pouquinho da parte técnica e dos achados que eu tenho nesse exame. E apesar de parecer uma coisa muito específica, eu preciso falar isso daqui para vocês, porque se a gente não tiver noção disso aqui, a gente fica perdido até no momento que a gente vai discutir um caso de hipertensão pulmonar. Esse conhecimento que eu adquiri sobre a vasculatura pulmonar e funcionamento pulmonar não foi uma coisa que eu adquiri no meu período de formação básica como cardiologista intervencionista, porque isso não faz parte do nosso currículo. Foi uma coisa que eu aprendi depois, pelo estímulo e pelo interesse, e por querer me dedicar a esse tema. E demora um tempo para você treinar seu olho, para você saber fazer laudo, para você saber reconhecer as alterações, mas a gente consegue chegar lá. Então, primeiro, a gente vai lembrar que os ramos pulmonares são dois, basicamente os principais, o direito e o esquerdo, e eles vão se dividir nos principais lobos, né? A gente tem 3 lobos à direita e 2 à esquerda, mais a língula. Então, a gente tem esses ramos lobares que são sinônimo de quê? De doença proximal, se a gente tiver comprometimento. Esses lobares eles vão se subdividir em ramos menores que são segmentares, que podem se subdividir ainda mais em ramos subsegmentares. Aqui, só para vocês terem noção, esquematicamente foi criada um mapa para os pulmões, o direito e o esquerdo, cada um deles dividido em 10 segmentos, de 1 a 10, e com isso daí eu consigo dar nome e a pessoa que lê, o cirurgião, ele consegue saber mais ou menos de que território vascular eu estou falando. E agora vamos para a parte, né, prática, a visualização do exame. Aqui liberando para vocês uma injeção de angiografia pulmonar seletiva quase, né, porque eu não tinha um campo muito grande para trabalhar. Eu acho que para todo mundo fica meio claro que está faltando uma parte de enchimento aqui, mas o que eu queria dar de noção para vocês é que quando a gente avalia uma angiografia pulmonar, a gente tem que se acostumar a avaliar 3 componentes. Por que a gente tem que avaliar 3 componentes? Porque para a gente fazer o diagnóstico de doença tromboembólica crônica, a gente precisa ter alteração de apenas um, para a gente suspeitar que a gente tem doença tromboembólica crônica. E quais são esses 3 componentes?
A gente sempre faz uma analogia da árvore pulmonar com uma árvore de verdade, em que a gente tem os troncos principais e os galhos. E a gente tem 3 fases na geografia pulmonar. A gente tem a fase arterial, que seriam os galhos da árvore. A gente tem a fase tecidual capitular, que seriam as folhas dessa árvore, né, da copa dessa árvore. E a gente tem o retorno venoso, né, que é obrigatório a gente ver o enchimento do átrio esquerdo através das 4 veias pulmonares, 2 à direita e 2 à esquerda. E como é para vocês, na doença trombólica crônica, eu basto ter alteração de um desses 3 componentes para a gente suspeitar que o paciente tem a doença, que às vezes é difícil a gente fazer esse diagnóstico, não é tão fácil. Mostrando para vocês aqui uma arteriografia não normal, digamos quase normal, porque esses ramos direito e esquerdo estão um pouquinho dilatados, mas o que eu queria mais era que vocês vissem como é a distribuição do contraste, né? A velocidade, como a gente chega lá embaixo da pleura, como você tem as folhas todas distribuídas, e ao final da injeção, como você consegue ver o enchimento aqui, ó, do átrio esquerdo. A gente, quando vai fazer arteriografia pulmonar para investigação de TEP crônico, obrigatoriamente a gente tem que ter pelo menos 4 incidências. 2 anteroposteriores do pulmão, uma do pulmão direito e do pulmão esquerdo, e 2 laterais, que nas laterais a gente consegue até discernir um pouquinho mais aqueles 10 segmentos que eu falei para vocês naquele desenho esquemático, tá certo? Aí vamos agora falar o que é que a gente vê de específico, né, na doença tromboembólica crônica. Lembrando o que é que acontece na doença tromboembólica crônica. O paciente, por algum motivo genético, provavelmente, ele não teve capacidade de diluir completamente aqueles trombos que se formaram, e esses trombos eles vão ficar aí de algumas formas. As 2 principais são ou atapetando toda a superfície do vaso, e às vezes você não vê uma estenose, você vê só um afilamento do vaso, porque o trombo está ali atapetado, ou eles podem criar obstruções dos mais diferentes graus, né? Desde oclusões totais até afilamentos graduais. A gente tem um padrão de galho seco, que seria justamente esses galhos secos seriam ramos que estão completamente atapetados de trombo, eles estão afilados e por isso que você não vê aquela fase tecidual. Você tem lesões anelares, você tem lesões em fundo de saco, como chamado de Paut, você pode ter dilatações pós-estenóticas. Tem lesões que fica mais fácil de você explicar se você tiver o componente dinâmico, que eu não sei se vocês vão enxergar bem, mas aqui no meio desse vaso aqui, ó, do lobo médio direito, a gente vai ter uma linha que é muito semelhante, digamos assim, a quem já viu uma dissecção coronária, uma linha dançando aqui no centro do vaso. E aqui eu tenho ela mais desenhada, que é uma coisa que se você não procura, você não vê, certo? Só com treinamento, com vendo um caso atrás do outro, é que você começa a procurar e entender esse tipo de imagem. E tem essa lesão, que é a lesão, digamos assim, patognomônica do TEP crônico, que é a lesão em web de teia mesmo, né? O que seria um web? Seria um trombo que estava localizado num vaso e que ele sofreu um processo de recanalização, mas foi parcial, é como se o trombo fosse sendo perfurado em vários orifícios e no final das contas ele não se dissolve e ele fica com esse aspecto de colmeia. Aqui eu trago para vocês um exame que a gente conseguiu fazer com a tomografia de coerência óptica, em que fica as traves, né, fibróticas de trombo organizado aqui, e que são essas imagens de web e que pode ser também compatíveis com as imagens que a gente vê na angiotomografia, aqui na construção 3D. Eu tinha falado que no paciente com TEP crônico, o CAT direito e arteriografia também vai ser importante para dar dados sobre o prognóstico. E aqui eu trago 2 tipos de população diferentes. Aqui, um trabalho polonês que avaliou pacientes com TEP crônicos inoperáveis e que foram mantidos em tratamento medicamentoso. E o de cá, pacientes que foram submetidos à cirurgia de tromboendarterectomia. Nos pacientes que eram mantidos em tratamento medicamentoso, o valor basal da pressão média pulmonar foi suficiente para dizer quem iria sobreviver mais ou menos. Quem tinha uma pressão de pulmonar acima de 30 milímetros de mercúrio, média, sobreviveu menos do que os pacientes que tinham pressão pulmonar abaixo de 30 milímetros de mercúrio.
E nos pacientes cirúrgicos, quais são as informações que a gente pode ter? Esse trabalho aqui ele foi bem interessante, que ele fez o seguinte, ele pegava o paciente, tinha a medida basal, antes de fazer a cirurgia, das pressões pulmonares e tal, o paciente era submetido à cirurgia e o que era retirado de espécime da cirurgia era pesado, né? Então a gente tinha uma noção de carga de massa de trombo que era retirado, e esse paciente era seguido e repetido o cateterismo com o tempo, tanto no pós-operatório imediato como depois de alguns meses. O que é que o cateterismo demonstrou? Primeiro, pacientes que pós-operatório imediato mantinham pressões mais elevadas, prognóstico mais sombrio, mortalidade maior. E essa pressão residual ou resistência residual, ela se correlacionava com a carga de trombo retirada. Quem retirou menos trombo tinha mais hiperresistência e mais hipertensão. Quem retirou mais trombo tinha uma melhor hemodinâmica mais significativa e um melhor prognóstico. Então vamos voltar para o nosso caso, né? Começando o exame da nossa paciente, sempre que a gente vai fazer um CAT direito, em que a gente vai ter alguma fase contrastada, a gente começa pela parte das manometrias e oximetria. Então, a gente primeiro confirmou que nossa paciente tem hipertensão pulmonar, ela tem uma média de 49, mantinha valores de saturação arterial e de átrio direito, a saturação arterial de débito cardíaco preservada, mas com a pressão de átrio direito já elevada e uma hiperresistência vascular pulmonar. Então, com isso daqui, ela tem um perfil bem típico e não tão comprometido de hipertensão pulmonar grupo 4, ou seja, resistência aumentada, pressão pós-capilar, pressão de átrio esquerdo diminuída, pressão pulmonar elevada e fechando aí o diagnóstico de hipertensão pulmonar do grupo 4. A arteriografia dela, só para vocês terem uma noção, acho que fica fácil, né? Comparando com onde enche, onde não enche, que a gente tem uma hipoperfusão importante, principalmente no lobo médio e inferior aqui do lado direito, aqui um pouquinho mais periférico no lobo esquerdo. Mas o interessante dessa paciente é que os galhos dela, né? Vamos lembrar dos galhos, eles estão bem preservados. Então, ela não tem um padrão de doença tão proximal, ela tem um padrão de doença mais segmental ou distal. Aqui eu acentuei todas aquelas lesões típicas, as lesões em um web, estenoses, obstruções totais, afilamentos que a nossa paciente tinha. Então a gente fecha, a gente conseguiu ver o perfil hemodinâmico, a gente identifica quem são as lesões culpadas e agora a gente vai ter que tomar uma decisão. Ixi, ficou em cima. Deixa eu descobrir aqui. Calma. Ó, ficou em cima aqui, mas só para vocês saberem, que era uma foto do nosso Lung Team, que é composto por... Oh, gente, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Pera aí. Pronto. Fica melhor. O nosso Lung Team, né, lá do Hospital das Clínicas, do Serviço de Circulação Pulmonar, que é composto por Marta Leite, a nossa clínica, Yuri Melo, cirurgião torácico, eu e Fábio Solano, que somos cardiologistas intervencionistas, que normalmente uma vez por semana a gente senta para discutir esses casos de TEP crônico com todos os exames à mão e definimos a terapêutica, se vai ser tratamento cirúrgico, angioplastia ou cirurgia, ou tratamento medicamentoso. No caso dessa paciente, pelo padrão de doença mais distal, pelo padrão que a gente observou de todas as lesões, a gente achou que ela era uma paciente favorável para tratamento percutâneo e escolhemos fazer angioplastia. Só falar um pouquinho da trombohidarterectomia, que tem que ser o tratamento estándar para o paciente com tromboembolismo pulmonar crônico, hipertensivo, porque é o tratamento que realmente já tem comprovado que muda a evolução prognóstica, a mortalidade desses pacientes. Na literatura, eles descrevem como um tratamento curativo. Eu acho que curativo é muito forte. Eu acho que ele é o único grupo de pressão pulmonar que a gente pode reverter. Mas curar, a gente não cura porque, na verdade, o paciente não vai deixar de ser anticoagulado para o resto da vida e o risco continua. Mas você pode normalizar toda a hemodinâmica pulmonar se a cirurgia é feita de forma completa, com a retirada do endotélio de todos os trombos. Você pode normalizar completamente a hemodinâmica desse paciente. Porém, todos os registros mostram que esse tratamento, infelizmente, ele não pode ser oferecido a todo mundo. 30 a 40% dos pacientes eles vão ser considerados como inoperáveis, por dois critérios. Ou critérios anatômicos, porque eles têm uma doença muito distal,
Ou critérios clínicos, pacientes que têm muitas comorbidades, em que a cirurgia de tromboendarterectomia, que é uma cirurgia pesada, extremamente árdua, mas que em centros habilitados experientes tem mortalidade baixíssima, mas tem pacientes que ainda assim podem ter um risco operatório muito elevado e então o tratamento estaria contraindicado. Então, para aqueles que têm doença muito distal, talvez só o tratamento medicamentoso seja o que a gente pode oferecer. Para o proximal, a cirurgia, com certeza, sempre tem que ser pensada. E no meio termo entre eles, a gente tem aquele grupo de pacientes que não está evoluindo tão bem com tratamento medicamentoso e que você tem obstruções que não são abordáveis pela cirurgia, e nesse campo aqui é que vai entrar a angioplastia pulmonar. É lógico, pessoal, que esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele depende muito da localização do centro que a gente está avaliando. Por exemplo, se a gente for para o Japão, depois eu vou falar por quê, essa curva limite aqui de tratamento da angioplastia, ela está quase para cá. Eles angioplastam praticamente tudo. Já se a gente vai para os grandes centros acostumados à cirurgia, como San Diego, a Alemanha, a curva o ponto de corte da cirurgia está bem deslocado aqui para a esquerda, ou seja, eles estão conseguindo chegar cada vez em anatomias mais distais. Então, isso depende muito do centro onde você está trabalhando. Falando de como veio a ideia da angioplastia pulmonar para o paciente do TEP crônico e quais são as informações que a gente tem até hoje sobre esse procedimento. A primeira publicação foi de 2001, de um grupo americano que tratou 18 pacientes que eram considerados como inoperáveis. O princípio é muito semelhante de angioplastia coronária por balão, né, diga-se de passagem, sendo que o objetivo do tratamento não é desfazer completamente a estenose ou o estreitamento que é causado pelo trombo, e sim reduzir o grau dessa estenose, amassando a massa de trombo ou as traves fibróticas contra a parede do vaso e, consequentemente, reduzindo resistência vascular pulmonar, reduzindo pressão de pulmonar e a sobrecarga sobre as câmaras direitas. Então, os trombos eles continuam mais ou menos ali, mas eles são amassados contra a parede do vaso. Todos os trabalhos que são registros, diga-se de passagem, às vezes alguns muito pequenos, outros com número em torno de 40, 50 pacientes, demonstraram que o benefício hemodinâmico era real, né? Os pacientes tinham melhor hemodinâmica, eles tinham melhora da classe funcional, quando observados em comparação ao paciente que era mantido só em tratamento clínico. Porém, essa primeira leva de trabalhos lá do início da década de 2000, né, eles tiveram resultados desanimadores no que fala a respeito ao campo de complicações. Né? A gente tinha muita complicação, tanto intra como pós-procedimento. E isso, de início, foi um balde de água fria sobre o procedimento de angioplastia pulmonar, tá certo? Mas que isso depois teve uma reviravolta, que eu vou falar para vocês como é que aconteceu. As indicações, como eu já falei, doença distal, pacientes com alto risco cirúrgico, ou pacientes que foram submetidos à cirurgia, mas que permaneceram com estenose e hipertensão pulmonar residual, ou até que, infelizmente, pós-endarterectomia fizeram um novo evento embólico e que acham que não tem teto para cirurgia e haveria a chance de fazer algum tipo de desobstrução. Como eu estava falando para vocês das complicações, por exemplo, aquela primeira complicação que foi de Feinstein, de 2001, ele teve uma taxa de complicação de 77%. E quais são essas complicações? A gente divide em dois tipos principais de acordo com a temporalidade e com o tipo de injúria que ocorre. A gente tem as complicações intraprocedimentos e as complicações mais tardias, que podem acontecer de 24 a 48 horas pós. As intraprocedimento As intraprocedimento são principalmente correlacionadas a problemas técnicos, certo? De trauma mesmo, perfuração, dissecção, ruptura, trombose local, até a própria injeção do contraste sob pressão positiva pode causar um trauma nesses vasos que são, às vezes, mais fragilizados. Lesões pelo catéter guia, pelo balão, pela corda guia 014. Então, são problemas técnicos locais, né? Porém, o que é mais frequente não é nem esse tipo de lesão. Os registros mostram que o que é mais
frequente é a lesão pulmonar ou injúria pulmonar por reperfusão, que seria aquela lesão, um edema que chega a um grau de hemorragia que ocorre no campo tratado pós a liberação das estenoses. De princípio, acreditava-se que o fenômeno era muito semelhante ao que ocorre na tromboendarterectomia, que também pode ocorrer lesão de reperfusão na tromboendarterectomia, mas hoje já se sabe que não, que tudo isso aqui é um somatório, né? Não ocorre só por reperfusão. Na verdade, ali deve ter um componente de perfuração, de dissecção, de ruptura naquele local tratado e que leva à instalação do edema de reperfusão. Outras complicações são complicações no sítio de punção e a nefropatia por contraste. Não deixar de esquecer a temporalidade do evento da lesão de reperfusão. A manifestação clínica dessas complicações vai de quadro de tosse, hemoptise, dispneia, uma piora da hipoxemia até quadro de insuficiência respiratória aguda, que pode começar ali durante o procedimento, se for por uma coisa local, ou até 24 a 48 horas após, como eu já falei, e a gente consegue, inclusive, graduar, baseado em exames de imagem, como raio-x e tomografia, a importância e a extensão dessa lesão de reperfusão, que pode chegar a causar um edema, como se fosse um edema pulmonar de sangue, né? Como se fosse uma hemorragia alveolar difusa. Tem um componente de transudado também, mas tem um componente de sangramento importante. E aí a manifestação clínica varia. A manifestação clínica é muito proporcional ao achado radiológico, mas tem pacientes que podem fazer achados bilaterais importantes e às vezes a clínica ser discreta até aqueles pacientes que podem precisar de suporte ventilatório invasivo. O que aconteceu para a gente estar hoje aqui falando, por exemplo, de angioplastia pulmonar? Por que não foi uma técnica, né, um procedimento que foi sepultado completamente? A gente tem que dar assim, todo o crédito e o agradecimento ao grupo dos japoneses, que não desistiram da técnica e que fizeram o que a gente chama de refinamento, ou seja, tornaram o procedimento bem mais cauteloso e cuidadoso. De que forma? Dividir um tratamento em diversas sessões, em vez de você tentar resolver o paciente em uma, duas sessões. Você tenta agora tratar menos segmentos por cada sessão, e esse número de segmentos é escolhido de acordo com o grau de comprometimento de hemodinâmico do paciente. A utilização de balões mais finos, balões semicomplacentes com baixa pressão, tudo isso visando o não traumatismo vascular. E, além disso, eles acrescentaram os exames de imagem, como ultrassom, que pode ajudar na determinação ideal do tamanho dos balões, métodos como o ACT, que hoje está muito mais na parte de estudos experimentais, medidas fisiológicas como o FFR, e até mesmo, pessoal, o desenvolvimento de um score de risco de complicação da lesão pulmonar de reperfusão, que é o score PEPSI, em que você, sabendo o fluxo no seu vaso tratado pré e pós-dilatação e o gradiente transpulmonar do paciente basal, você calcula, você vai somando, multiplica essa diferença do fluxo pré e pós pelo gradiente e você vai graduar esse paciente em 5 categorias. Quanto maior a categoria, maior a chance desse paciente desenvolver edema pulmonar de reperfusão. Então, tudo isso é contribuição dos japoneses, que refinaram a técnica, estão tornando a técnica cada vez mais segura e mais factível também. Desenvolveu-se também uma classificação geográfica das lesões, e isso vai envolver complexidade das lesões e factibilidade de desobstrução e grau de complicação também. A gente sabe, por exemplo, que as obstruções totais e as lesões mais tortuosas são as que têm maiores chances de complicação por perfuração mesmo e de complicação tardia como reperfusão, lesão de reperfusão. E aí eu vou dar um exemplo. A nossa paciente, como vocês vão ver, ela fez diversas sessões. Eu não vou mostrar tudo aqui, senão a gente perderia a noite fazendo isso. Mas eu vou dar um exemplo só de um segmento, né, na verdade, de um lobo tratado dessa paciente, que foi o lobo médio à direita. Aqui a gente tem a angiografia pré, certo? Em que a gente tem os segmentos 4 e 5 do lobo médio à direita. Você vê que o segmento 5 praticamente não enche. A gente tem um retorno venoso, mas que é bem débilzinho. E aí, depois de dilatar os segmentos 4, 5, seus subramos, olha se vocês percebem a diferença do fluxo até o distal do vaso, como fica mais fácil você observar aqui o enchimento, ó.
do átrio esquerdo pelo retorno venoso. Então, é isso que a gente procura, pessoal, quando a gente vai fazer angioplastia. A gente não quer zerar a estenose, não quer que fique lá a menos de 25%. Não é isso que a gente quer. A gente quer melhora de fluxo de retorno venoso sem complicação. É esse o objetivo da angioplastia. Aqui, só para vocês verem a sequência, a paciente foi submetida a um total de 5 sessões. Quantidade alta de contraste é utilizada em cada sessão, você vê que varia de 200 a 350 ml. Tempo alto de fluoroscopia é um exame que a gente faz com bastante dificuldade para você acessar os ramos, conseguir transpassar as lesões, são várias filmagens, não é fácil, realmente, a gente tem que desenvolver estratégias para melhorar essa parte aqui, mas é a média mundial. No total, a gente tratou 16 ramos e subramos, inclusive retratamos alguns ramos que fizeram reoclusão. Aqui a gente tem a classificação funcional da paciente pré e pós-angioplastia. Ela partiu de uma ICC classe funcional 3:1, um BNP de 202 que não era tão alterado, mas para valor baixíssimo, melhorou o teste de caminhada, melhorou a qualidade de vida aqui avaliada pelo questionário de Minnesota para insuficiência cardíaca, diminuiu a pressão do átrio direito, diminuiu a pressão média de pulmonar abaixo de 30, diminuiu a resistência vascular praticamente pela metade, melhorou o índice cardíaco, melhorou a saturação arterial da artéria pulmonar e a saturação de esforço. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do que a gente tem do pré-tratamento e no reestudo que foi feito da paciente 6 meses após. Primeiro, da artéria pulmonar direita. Vamos ver se vocês conseguem ver a diferença do enchimento capilar, do retorno venoso mais rápido. E aqui, da artéria pulmonar esquerda. Certo? E falando agora, a única coisa que a gente tem para terminar a aula de evidência científica nessa área de um estudo randomizado, multicêntrico, avaliando angioplastia pulmonar com outro tipo de tratamento, a gente só tem um estudo, que é o estudo RACE, que não foi nem publicado, mas já foi apresentado no Congresso do ES do ano passado na Espanha, em que eles fizeram o seguinte: pegaram 124 pacientes que eram inoperáveis e virgens de tratamento e randomizaram ou para uso do riociguat, que é o único vasodilatador que já tem comprovação científica de melhora hemodinâmica nos pacientes com hipertensão pulmonar e é a única droga, inclusive, autorizada pelo FDA para uso nesse grupo, apesar de off-label se utilizarem outras medicações. Então, foi comparado o riociguat com a angioplastia pulmonar. O objetivo primário do trabalho era uma medida hemodinâmica, então era um trabalho para ver eficácia. A gente queria ver se haveria redução da resistência vascular pulmonar medida após 26 semanas do tratamento, mas tiveram desfechos secundários, como melhora da capacidade funcional, da classificância cardíaca, de BNP, outras coisas foram avaliadas, e o trabalho vai ter um segmento até mais ou menos um ano, e com 6 meses foi observado que pacientes tinham, após o tratamento, estavam com a classe funcional ou com níveis de resistência aceitáveis e que não precisassem fazer o switch para o outro grupo. Ou seja, quem do riociguat poderia continuar só no riociguat e não precisasse acrescentar angioplastia e vice-versa. Quem na angioplastia poderia continuar só na angioplastia e não fazer nenhum tipo de tratamento, ou quem acrescentaria riociguat para melhora dos sintomas e da hemodinâmica do paciente. De resultado, rapidamente, o estudo foi positivo. A angioplastia ela conseguiu ter uma redução mais significante na resistência vascular pulmonar do que o tratamento medicamentoso isolado. A gente teve também uma maior um improvement, né, da classe funcional mais significante nos pacientes com angioplastia quando comparado com o tratamento medicamentoso. Tivemos uma redução também maior do BNP no grupo angioplastia, mas não tivemos uma melhora no teste de caminhada de 6 minutos. E outro dado importante é que o switch de tratamento com 6 meses foi praticamente o dobro no grupo de riociguat, porque eles se mantinham com a classe funcional ou com a resistência pulmonar tão elevada que eles precisavam de um tratamento adicional. Então foi mais do que o dobro praticamente no grupo riociguat quando comparado com a angioplastia.
certo? Tem outros trabalhos que estão em andamento, não temos nenhum trabalho ainda muito grande, nem em perspectiva, para avaliar desfechos muito duros, como mortalidade, é, relacionando angioplastia com cirurgia, mas isso vai ser um caminho natural, tá, tá bom? Tá bom? Vocês, pessoal. E a última mensagem, na verdade, uma das mais importantes, é que eu quero convidar todo mundo para o segundo encontro que a gente vai fazer de hipertensão pulmonar e TEP crônico do Norte e Nordeste. Vai ser agora no dia 25 de julho, vai ser um evento online, né? Por causas óbvias, gratuito. Queria que todos vocês participassem,